Bom dia novamente, deputados e deputadas, todos presentes aqui na sessão. Eu subo no grande expediente para trazer algumas demandas, mas antes eu queria também demonstrar minha solidariedade, né, ao jornalista Raimundo Luiz, né, pela sua passagem, né, demonstrar minha solidariedade a todos os amigos, amigas, familiares, pessoal da Alese, né, que teve uma relação trabalhista muito boa, todas as pessoas que eu conheço e converso, né, que conhecia ele, sempre traz boas recordações, e também por saber que ele foi responsável, né, pela instituição, né, pela criação da TV Alese, essa TV tão importante para que a população sergipana tenha acesso a tudo que acontece aqui na casa, mas não só isso, né, uma TV que acaba transmitindo, realizando programas tão importantes, educativos, referente aos direitos, né, da nossa população, referente à nossa democracia e, o mais importante, né, todas as leis, todas as discussões que acontecem aqui na Alese. E sobre o projeto também, já que George falou sobre o projeto, né, que é tão importante, sobre a questão dos barulhos em relação aos fogos artifícios, que tem a ver muito com a época que se aproxima, né, que já chegou, né, que é o São João. A gente protocolou também, presidente, um projeto que é muito importante, que é sobre as betes, né, que o governo do Estado, né, não só nesse período, mas que as repartições públicas estaduais, bem como as empresas contratadas pelo órgão do Estado, né, não contratem e não vinculem propagandas de jogos online, né, dessas betes, porque isso está estimulando, né, vício à nossa população. Muitas pessoas estão hoje destruídas por causa, né, desse vício, né, porque esses joguinhos online, essas betes, acabam provocando, estimulando, né, principalmente aquelas pessoas que estão ali querendo, desesperadas, conseguir algo, né, e são enganadas com essas propagandas, e a gente não pode deixar que o Estado contribua, né, para que essa tragédia que está crescendo, como eu já trouxe aqui várias informações a respeito do que está acontecendo, né, o grande índice, né, de pessoas que estão se endividando, né, que estão tendo vários problemas financeiros por causa dessas propagandas. Espero que esse projeto também seja colocado em pauta logo e a gente possa discutir e aprová-lo. Mas o que eu quero falar agora, né, que é um ofício que fizemos à Secretaria do Estado da Justiça, SEJUC, é sobre uma solicitação para que seja publicado com urgência o edital de convocação da Assembleia Geral destinada à eleição dos representantes da sociedade civil que irão compor o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, conforme determina, senhor presidente, a Lei Complementar 147 de 2007 e também o artigo 133 da nossa Constituição Estadual. Essa não é apenas uma formalidade, mas trata-se de uma medida urgente e necessária para garantir a ativação de dos poucos instrumentos institucionais de controle social e de proteção aos direitos fundamentais da nossa sociedade, da população sergipana. A instalação desse conselho se torna ainda mais importante
quando lembramos que Sergipe sequer possui uma Secretaria de Direitos Humanos, diferente de outros estados, já que estruturam pastas voltadas exclusivamente à promoção e defesa dos direitos civis, sociais e coletivos. Mas aqui seguimos com uma lacuna institucional muito grave. Sem uma secretaria dedicada ao tema, o Conselho passa a ser um canal ainda mais estratégico e imprescindível para a escuta da sociedade civil, para a denúncia das violações e para a construção de políticas públicas de garantia de direitos, especialmente para os grupos historicamente estigmatizados e marginalizados do nosso Estado. E direitos humanos não podem ser apenas pautas pontuais quando há crise. Eles precisam ser garantidos de forma contínua, com estrutura orçamentária e participação social. Por isso, cobramos do governo do Estado que publique imediatamente o edital de convocação e tome todas as medidas administrativas necessárias para que o Conselho saia do papel e cumpra o seu papel constitucional. Porque os conselhos, além de ter representação, né, do governo, do Estado, há uma paridade de representação da sociedade civil, e a gente recebe muitas denúncias, principalmente agora, presidente, que a gente está à frente à pasta da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, então é imprescindível, né, que esse conselho esteja, né, funcionando, né, para que a gente possa ver medidas eficazes para garantir os direitos, né, da nossa população, principalmente daquelas que são mais estigmatizadas, mais negadas, né, de direitos e que sofrem tanta violência. A segunda pauta que eu vou trazer é sobre a questão, né, que está tendo uma repercussão nacional e que afeta também o nosso Estado, porque é com profunda indignação que recebemos a notícia de que 2 associações com sede aqui em Sergipe, seu presidente, estão envolvidas em um esquema de fraude bilionária contra as aposentados e pensionistas do INSS, como revelou o Fantástico nesse último domingo. A investigação da Polícia Federal aponta que essas entidades foram criadas por documentos falsos e passavam a descontar de forma indevida e automática valores mensais de R$ 30 a R$ 50 diretamente na folha de pagamento dos beneficiários, em um golpe que já soma mais de 6 bilhões em prejuízo do país. O amplo esquema de fraude revelado, né, pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União, a CGU, mostrou que os desvios de recursos de beneficiários do INSS ocorreram entre 2019, quer dizer, teve início esse processo fraudulento em 2019, no início do ano de atuação, né, do governo do ex-presidente da República. E é inadmissível que justamente em nosso Estado, marcado por tantas desigualdades, tenhamos associações se aproveitando da vulnerabilidade de idosos e aposentados para se enriquecer ilicitamente. E que a apuração seja rigorosa e que os responsáveis sejam punidos de forma exemplar e que o dinheiro dos aposentados, né, seja devolvido. E isso é muito importante ressaltar, porque tem
pessoas querendo culpabilizar o governo, mas de dizer que numa democracia, nenhum governo, né, democrático, né, ele dá condições para que os órgãos, como a CGU, a Polícia Federal, façam investigação. Né? É importante ressaltar que tem governos que impedem investigação porque sabem que pessoas ligadas ao seu próprio governo possam estar envolvidas. Então, é importante essa apuração e que a gente possa ter justiça, né? Que as pessoas que foram lesadas possam, né, receber de volta todo aquele dinheiro e, né, aqueles que se beneficiaram possam ser julgados e esse dinheiro, né, ser trazido de volta para os cofres públicos. Por fim, senhor presidente, eu vou falar sobre, mais uma vez, né, a gente recebe notícias, né, de acidentes envolvendo as rodovias do nosso estado. Né? Principalmente na segunda-feira, né, que é primeiro dia, né, de expediente, né, a gente que depois, né, de feriado, principalmente quando tem feriado, né, prolongado, a gente acorda com notícias de mortes em rodovias do nosso estado. São acidentes graves com muitas mortes e feridos, como os que ocorreram lá em Nossa Senhora da Glória, na Barra dos Coqueiros e Porto da Folha. E ontem, né, com o capotamento, né, de um micro-ônibus da Coppertause, lá em Rosário do Catete. Autoridades têm falado em sinistro, responsabilizando os condutores, o que de fato ocorre. Mas nós queremos levantar um outro problema aqui para esse debate, que é as condições das rodovias. A gente sabe que eu mesma, quando eu vou para o interior, quando eu vou para algumas cidades do interior, a gente passa por rodovias muito perigosas. Se o motorista não estiver muito atento, é capaz de provocar um acidente muito grande. E o que mais nos inquieta é que, ao mesmo tempo em que vidas são perdidas, o orçamento estadual para 2025 prevê 7.023.783 reais para a reconstrução de rodovias, 13.735.830 reais para restauração com melhoramento de rodovias e 16.350.000 para assessoramento técnico e supervisão de rodovias. Mas a sociedade não vê a aplicação desses recursos, por isso nós vamos oficializar a SEDURB e o DR, solicitando informações sobre o estado atual das rodovias estaduais, os cronogramas de recuperação e como estão sendo executados recursos que estão previstos na LOA para esse ano. E a população sergipana tem o direito de saber onde está sendo investido, quais estradas estão sendo recuperadas, como se justifica tanto recurso em orçamento diante das mais condições de malha viária em todo o nosso estado. Então, por isso que a gente está oficializando. É inadmissível recursos tão grandes, né? Aqui mesmo são quase 40 milhões, né? E a gente percebe e recebe notícias, né, de situações gravíssimas referentes às nossas rodovias, que a gente sabe que as condições, né, das rodovias interferem muito para esses acidentes que a gente, cada dia mais, todo final de semana, a gente recebe notícias graves, né? Já que o deputado Adailton está, né, ali olhando para mim e tem uma relação
muito forte com o DR. Espero que possa responder os nossos ofícios e para que a gente possa saber como, né, esse dinheiro está sendo utilizado e quais as rodovias, né, estão sendo recuperadas e qual o planejamento, né, para a recuperação das outras rodovias que precisam, né, urgentemente de uma recuperação. Senhor presidente, muito obrigada. Até amanhã com outros assuntos. Pela ordem, deputado Ailton.